Número 2. Tô muito artista. Não zoa. O primeiro foi. Tive. Um dia falo mais sobre isso, assim, mas muitos retornos, muitas coisas, muitos aprendizados. Muito obrigado. É... Nossa Senhora. Eu não sei nem o que dizer. Processo criativo, assim. Que doideira ter escolhido esse tema. 2022 pra mim foi um ano muito transformador, assim. Muitas mudanças e muitos aprendizados e cada hora que achava que tava aprendendo um negócio assim, vinha uma outra parada e ó, não é isso que você entendeu não. Aí, mas tem uma coisa que foi um denominador comum em todo esse processo, em todos os aprendizados, em todos os tapas na cara assim que o universo veio dando, que é ação. Entendeu? O campo das ideias, ele é muito cômodo e muito maravilhoso, né? E é fundamental que exista esse campo das ideias. E ao mesmo tempo também é um perigo, porque se você fica só no campo das ideias, criando um negócio, esperando o momento perfeito, esperando a hora perfeita, esperando que o céu se alinhe e que tudo aconteça, não vai. Por um tempo, enchi a boca pra falar disso, né? Meus processos, criar o meu processo criativo. Tava falando errado. Eu fui pesquisar, desmembrar isso, né? Bem numa coisa dicionário, assim. O que seria processo? Ação continuada. Realização contínua e prolongada de alguma atividade. Modo de fazer alguma coisa. É ação, né? E aí fui pesquisar criativo, provido de criatividade, que se distingue pela aptidão intelectual para criar. Verbo. Criar. Ação. Entendeu? E aí não é mais só sobre o campo das ideias, não é só sobre, no meu caso que escrevo, imaginar um roteiro lindo, imaginar uma história linda, imaginar um livro maravilhoso, é fazer isso. E por que que às vezes tem que se dizer o óbvio, né? Que é essa importância da ação, essa ação continuada, prolongada. Não desistir, manter. E isso é processo criativo. Porque pra mim, existia muito um medo de executar uma ideia que estava na cabeça. Ao executar algo, uma coisa que na sua cabeça era perfeito, apresenta-se falhas. Porque nesse processo do que tá aqui pra ir pro mundo, essa execução, mil outros fatores entram nessa combinação, né? E isso pra escrever um livro, pra escrever uma crônica, pra escrever um texto, pra escrever um conto, pra escrever qualquer coisa. E acredito que isso possa ser usado também em qualquer área, assim, né? Independente do que a pessoa faz, acho que o processo criativo tá em tudo, porque se é uma ação prolongada e continuada no ato de criar, tá todo mundo criando alguma coisa, não é mesmo? Em algum aspecto da vida, assim. O meu tá nesse profissional, mas assim, lazer, pais com os filhos. Tem processo. Nossa, tem muito processo criativo aí. É... E aí alguns caminhos que eu tomei, assim, né? E aí eu vou jogar um pouco pra escrita, porque é o que eu faço, né? O conselho máximo que a gente ouve é isso, né? Escreva todo dia. Se você é escritor, você tem que escrever todo dia. E é escrever todo dia. Ninguém tá falando que você tem que ser genial todo dia. Você tem só que escrever. Mas aí na cabeça é o quê? Quer ser muito genial, você quer ser muito incrível, tem que ser muito bom, tem que ser muito bom, tem que ser muito bom. E aí você não joga pro papel porque não tá muito bom na sua cabeça. E aí o que eu comecei a fazer? Todo dia eu tiro. Comecei com 2 horas de escrita. E às vezes ficava travancado, às vezes não ia, às vezes eu escrevia uma linha, às vezes eu escrevia 5 páginas. E aí isso me deixava meio perdido. E aí eu comecei a escrever, eu começava a escrever um conto. Não tinha número de palavras, nem número de páginas, nem número de linhas, era um conto, uma ideia, início, meio e fim. Eu sentava, deixava vir o que viesse, jogava pro papel. Não ficava relendo, eu escrevia, cuspia ali, terminava e salvava no computador. Sabe exercício físico que você tipo, faz um alongamento para começar a fazer o exercício? Eu comecei a escrever esses contos com essa ideia, um alongamento pro que eu vou fazer. E aí comecei a escrever esses contos, assim, jogava lá e fui jogando. Todo dia um conto, às vezes saía 2 páginas, às vezes saía um parágrafo. E era um conto, e aí eu ia guardando. Então eu acho que foi uma forma que eu encontrei de executar, de ter uma ação nesse lugar de ação prolongada e contínua no ato de criar.
Então todos os dias eu tinha uma coisa criada, era início, meio e fim, era um conto, ele tava pronto, ele tava escrito, ele tava ali guardado, eu podia mexer nele a hora que eu quisesse, mas era um negócio que eu comecei e terminei. Porque eu tenho um pouco isso na cabeça. Um livro, cara, é um processo muito louco, porque às vezes não é que você senta e escreve um capítulo, às vezes você escreve uma página e para no meio do capítulo. E aí isso me causava um certo desespero, porque parecia que eu não tava concluindo nada, parecia que eu não tinha feito nada direito. Então, o fato de eu começar com esse conto, eu ter um início, um meio, um fim, já fiz algo, já concluí algo, já exercitei, já alonguei. Agora eu posso sentar e escrever. E aí eu sentava e escrevia lá o projeto que eu tava mexendo, se era um roteiro de alguma coisa, se era um livro, enfim. Então, esse foi um método que eu usei como processo criativo para destravar e manter a roda girando de alguma maneira. E às vezes eu acerto, e às vezes eu erro, e às vezes fica muito legal, às vezes fica muito ruim. E o que fica muito ruim eu consigo melhorar, ou às vezes eu consigo ver que, cara, essa ideia que eu achava que era muito perfeita, ela não é tão boa assim, mas talvez isso me dê alguma ideia para alguma outra coisa, e daí você vai depois executar essa outra coisa. Quando fala de processo criativo, acho que o primeiro passo é fazer, é a ação, é executar, execute esse processo, não fique só no campo das ideias. Se não for assim também, é isso, vai ficar uma ideia muito boa na cabeça que é só isso, e que só você sabe, que poderia ser incrível pro mundo, mas não vai ser, porque tá só na sua cabeça, você não fez. Então tá bem, né? Tomei alguns esporros, porque eu falei que, talvez na segunda, talvez toda segunda, mas assim, né? Isso mesmo, gente. Ação. O que é isso? Ação continuada e prolongada. Ai, gente, toda segunda, tá vendo? Tá tudo aí. Então, assim, toda segunda, 9 horas, um vídeo novo por aqui. E. Ai, é um aprendizado, ele vem assim, né? Assim, fala assim pra câmera, parece, nossa, ele aprendeu. Vai chegar amanhã, aí eu vou cometer o mesmo erro, que eu vou falar assim. Não vou fazer isso, não, vou ficar só no campo das ideias aqui. Se você acha que aprendeu e não vigia, entendeu? Você não tá atento, então, aí, assim, dia seguinte, você comete o erro, entendeu? No momento que fala aqui, gravando, já faz o quê? Comete o erro. Ai, gente, olha, deixa eu contar um negócio, essa vida é assim, ó, aprendizado atrás de aprendizado.